Olá, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. Eu sou Leandro Fiuza e é um prazer enorme ter vocês aqui mais uma vez. Hoje a gente vai falar de um assunto que para mim é extremamente importante, que tem feito parte da minha vida já há alguns anos, que é o assumir a responsabilidade sobre si mesmo. Como é esse processo? O que é se tornar adulto responsável por si mesmo? Por muito tempo eu também pensei de uma maneira equivocada e quase minimalista que se tornar adulto e responsável por si mesmo era sair de casa, pagar conta, trabalhar, ter seu espaço. Isso tudo faz parte, sim, mas é muito pouco. Na verdade, o se tornar responsável por si mesmo ele é muito mais abrangente e profundo. E é um desafio porque a maioria de nós não crescemos com exemplos de padrões comportamentais e mentais de pessoas responsáveis por si mesmas. Eu falo pela minha experiência e pelas pessoas que eu conheci, que eu cruzei, que eu tive contato, e é muito difícil para mim, fazendo essa análise de exemplos comportamentais ao meu redor, identificar pessoas que realmente eram responsáveis por si mesmas. Pouquíssimas são essas pessoas que demonstram essa característica bem desenvolvida, porque todos nós somos responsáveis por nós mesmos em um determinado nível, um determinado nível de abrangência. Mas se necessitamos e queremos nosso desenvolvimento pessoal, quanto mais a gente nos tornamos responsáveis por nós mesmos, melhor. Mais a gente beneficia a nossa própria vida, mais a gente beneficia o mundo ao nosso redor, as pessoas ao nosso redor, ok? Então, um dos aspectos importantes nessa trajetória, ou nesse movimento de crescimento é o confrontar os seus traumas, os seus medos, os seus bloqueios, fazer quase uma análise dos seus padrões de referência comportamentais, dos seus exemplos. Isso é crucial. O que te amedronta, o que te bloqueia, o que te dá medo, o que te tira do seu centro? E como esse tirar do seu centro, como esse sair do centro é uma ferramenta e é uma avenida de trabalho. É um momento que você vai encontrar para analisar as suas dificuldades. Porque às vezes quando tudo está indo muito bem, é mais difícil encontrar os seus gatilhos, aquilo que te toca. Porque aquilo que te toca geralmente é colegado, é em sintonia com alguma limitação, com algum bloqueio, com algum trauma. Então, conseguir fazer essa análise de tudo que aconteceu na sua vida, no seu desenvolvimento, que modelou, que compõe a sua composição comportamental, mental e emocional, é um passo importantíssimo. Diria que é quase um passo de base. Então a pergunta que você pode fazer para você mesmo nesse momento seria: o que me toca? Quais são as coisas que engatilham em mim mesmo um estresse, uma perda de centro, uma perda de equilíbrio? O que eu tenho de memória? O que eu tenho de memória? Um evento, uma situação, uma experiência que me traumatizou, que eu não consigo esquecer. Por que isso ainda me toca? Por que isso ainda me leva ao passado? O que tem de medo de uma situação no futuro? O que me causa estresse? O que me causa ansiedade? Então isso são parâmetros de sentimentos e emoções que você vai ter dentro de você que vão representar uma avenida de exploração. Por exemplo, no passado, você de repente pode ter tido uma experiência que te causa uma sensação, mas qual é essa sensação que você tem? O que representa essa experiência para você? Como você se sente?
Você se sente abandonado? Você se sente traído? Você se sente não visto, não importante? Esses são alguns pontos de como você pode estar se sentindo quando lembra dessa experiência que aconteceu na sua vida. E o que isso representa? O porquê que você se sente assim? Geralmente, isso vai representar que, primeiro de tudo, você se traiu, você não se colocou como prioridade, como a pessoa mais importante, você não se viu, você se abandonou. Mas eu vou desvendar um pouco isso, eu vou quebrar um pouco isso para você poder entender melhor. Numa situação, de repente, de abandono, de traição, de sentimento de abandono, de traição, de não ser reconhecido, de não ser visto, o que a gente faz é que a gente transfere para outra pessoa ou para a fonte externa essa responsabilidade. A gente para de considerar, para de ser fiel a nós mesmos, paramos de ser fiel a nós mesmos, paramos de nos dar importância, paramos de nos ver para nos dedicar a uma outra pessoa ou uma outra situação e, consequentemente, esperamos que essa outra pessoa e essa outra situação venha a retribuir ou a ser a fonte das minhas necessidades, de atendimento das minhas necessidades e desejos. E uma vez que você faz essa transferência de posições, você coloca a outra pessoa como a sua fonte, e isso não bem correspondido, acaba ali se criando uma frustração e um sentimento de perda. Até você entender que, primeiramente, você, por escolha, inconsciente ou conscientemente, você escolheu fazer essa troca de posição, até você conseguir fazer essa mudança de perspectiva, você vai se sentir abandonado, você vai se sentir traído. Isso inevitavelmente acontece, mas o você estar preso a isso, que isso ainda limite, que isso ainda te toque, é um sinal de que você ainda não conseguiu se ver como responsável daquela situação. Então, essa análise de uma situação específica vai te dar a possibilidade de ver o quanto você transferiu a responsabilidade das suas necessidades para outros. E o que a gente pode analisar, o que a gente pode trabalhar em cima disso, o que a gente pode aprender, que é a real necessidade e a real importância de fazer essa análise quando lembramos de alguma coisa do passado que nos toca até hoje. É aprender com os nossos próprios erros, é aprender o que a gente fez de errado naquele momento, como a gente se movimentou, como a gente transferiu essa responsabilidade, como a gente parou de se considerar dentro da nossa própria vida e transferiu toda essa responsabilidade de importância para outro. É como se, eu me dou completamente e depois você me dá de volta. Mas se isso não vem, porque somos seres humanos, circunstâncias mudam, coisas mudam, e o que você aprende sobre isso? O que você aprende sobre você dentro dessas circunstâncias? Dos seus modelos emocionais e mentais, comportamentais, o como você se manipulava, como você se manipula e se comporta para fazer essa troca. O quanto fácil você se doa, você se abandona, você se trai para que outra pessoa ou outra situação, uma situação externa, seja a sua fonte de preenchimento. O quanto fácil, o quanto pouco é necessário para fazer com que você se abandone e se venda, para te corromper. Você tem consciência disso mesmo com você? Você consegue ser fiel a você e não se abandonar? É difícil. É difícil, é um processo que a gente tem que renovar diariamente, é uma reafirmação constante diária na nossa vida, mas que é um processo edificador, é um processo que nos fortalece, é um processo que nos faz crescer.
e é de extrema importância nessa jornada de amadurecer e de se tornar um ser humano autorresponsável, de ser um indivíduo responsável por si mesmo, de começar a criar a sua própria vida, de ter a sua própria direção, a sua própria motivação, a sua própria disciplina. Não que essas coisas sejam impostas a você, não que você espere alguém entrar e chegar na sua vida para corrigir os seus defeitos e as suas dificuldades. Olha que loucura. O que a gente faz, eu fiz, e a gente faz, todos fazem. Se você for no seu dia a dia ao redor, você vai ver muita gente fazendo isso. Quantas pessoas você conhece que esperam um relacionamento para dizer, esse daí só vai se consertar quando encontrar uma mulher na vida dele. Mas quem é essa mulher que tem que consertar você, camarada? É você que tem que crescer e se tornar adulto e ser responsável por si mesmo. A mesma coisa é essa menina. Essa mulher, quem é o homem que tem que ser o seu pai? Até quando você vai fazer 50 anos, 40 anos falando com voz de garotinha? Falando voz de menininha, achando que está sendo doce e gentil porque está falando com voz de menininha? Quando vai se tornar uma mulher madura e segura de si? De que vocês dois, o homem maduro e a mulher madura, os dois autorresponsáveis, vão escolher por consciência estar numa relação, estar numa interação por decisão, não por necessidade de preenchimento das duas partes, ou se houver alguma coisa que há necessidade de preenchimento, mas que você tenha a coragem de reconhecer a sua necessidade de uma determinada coisa e comece a você mesmo dar a você, em vez de transferir essa responsabilidade para seu companheiro ou companheira. Até quando esses comportamentos vão ser os padrões de exemplo que a gente vai ter na nossa sociedade, que a gente vai ter na nossa família. Isso são perguntas bem fortes e bem importantes para se fazer no processo de amadurecimento. Às vezes você vai estar, como eu, num período da sua vida onde você tem a possibilidade de trabalhar sozinho e isso é importante para você. Isso vai te dar o espaço de estar sempre em contato com você mesmo sem ter a necessidade de fazer essa política e essa gestão da interação com outras pessoas ao seu redor. Se você tem uma situação onde você tem que gerir, tem que fazer essa política, essa administração de gestão com uma interação externa, faz parte, e você vai crescer também nessa situação da interação, de gerir você mesmo, de gerir a situação, onde você considere a você mesmo, considere os seus espaços, os seus limites e o outro, esperamos que faça a mesma coisa e que vocês consigam crescer juntos e trocar nessa jornada, aprender. Mas se a outra pessoa não quiser conscientemente participar disso, você continua sendo responsável pelo seu lado, de fazer sozinho, de fazer a sua parte, de ir nesse aprendizado de como interagir, de como amadurecer, de como se tornar autorresponsável, mesmo quando as pessoas ao seu redor não estão nessa caminhada. A responsabilidade, a escolha é só sua. Não tem ninguém que seja obrigado a caminhar e a escolher fazer a mesma coisa junto com você. Então, crescer e se desenvolver é uma escolha e uma jornada individual. E o quanto antes você perceber e aceitar isso, melhor. Lembra sempre da famosa, ninguém te deve nada e você não deve nada a ninguém. Agora, pega a responsabilidade, bota a sua vida na sua bolsa e vai em frente. Vá para a sua caminhada. Ok? Então, hoje a gente tocou numa base importante que é analisar os nossos pontos de gatilho, o que toca, o que faz com que a gente nos tire, o que nos tira do centro. E nesses aspectos do que nos tira no centro, entrar ali, andar ali com um olhar crítico, com um olhar desbravador, de exploração, para descobrir o que tem ali dentro, o que está ali naquele embolado, naquela mistura, o que eu posso aprender do meu comportamento, dos meus padrões mentais, dos meus padrões comportamentais ali dentro, quais foram as minhas referências de comportamento e de percepção, de análise, de compreensão da realidade
quais foram as coisas que eu aprendi quando eu olho aquela situação, o que tem de referência do meu passado, da minha experiência, do meu crescimento, do meu aprendizado. O que tem ali, o que eu vejo de repente dos meus pais, dos meus amigos, de quem foi o meu exemplo, dos meus avós, o que eu vejo dentro daquela situação que é semelhante com uma situação ao meu redor. E como eu me comportei igual. Vai, faz, se entenda, veja qual foram as suas construções, quem é você, como é o seu padrão comportamental. Eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir aprender muito sobre você e sobre os seus padrões mentais e comportamentais, uma vez que você começa a explorar uma experiência, uma situação sua do passado e você alimente com você essa troca constante de como você se sente, esse contato, esse fortalecimento da unidade de você como indivíduo, exemplo, eu, Leonan, comigo mesmo, de como eu me sinto nas situações, em cada situação, a cada dia, ok? Bom, espero que tenha sido de muita ajuda, de encorajamento para você seguir nessa caminhada, porque é uma caminhada importante, é um movimento de partida, de princípio, para a gente subir a nossa montanha. Cada um tem a sua montanha e o movimento de partida é esse, é se entender, é entender e aprender com as experiências do passado, ok? Depois a gente fala mais, um abraço, se cuide.